Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos terreno para avançar, nós temos questões para acertar, nós temos então que estar aptos a pegar qualquer questão de prova e destruí-la. Destruí-la no seguinte sentido, seja qual for o grau de dificuldade, nós iremos acertá-la. É isso que fará diferença no dia da nossa prova. Eu e você e eu, professor Eduardo Galante, e você estudando então a lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Nós abordamos diversos assuntos até agora e eu tenho certeza que você fez todas aquelas anotações que eu sugeri, você fez o resumo, você então checou todos os aspectos que eu tenho chamado a atenção. Você marcou no seu caderno a nossa JCP, já caiu em prova e eu vou provar que já caiu e você, sinceramente, está guardando todas as ideias para que isso aconteça. Olha só. Se você quiser falar comigo, eu estou à sua disposição nos fóruns e também, caso você queira, eu estou nas redes sociais, tanto lá no Instagram como no Face, professor Eduardo Galante por extenso. Gente, na aula anterior eu terminei ali, encerrei a aula falando sobre alguns aspectos relacionados então ali, vamos dizer assim, a remuneração do policial. É claro que eu não abordei de maneira analítica, mesmo porque existem leis para isso. Eu estou abordando apenas os aspectos que estão aqui na nossa lei, pois no dia da prova, se cair alguma questão envolvendo este assunto, certamente esta questão irá fazer remissão à nossa lei. A nossa lei, então, 207, que foi modificada pela 922, tá bom? Vamos dar sequência aqui, então, quanto a mais alguns aspectos relacionados, então, à remuneração e vantagens. Beleza? Vamos lá então? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 4. Nós estamos estudando a lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Então você, futuro policial civil do Estado de São Paulo, simbora comigo. Gente, vamos tratar agora do seguinte. Eu quero que você abra um novo resumo. Por favor, já pedi isso a você e vou insistir. Todas as minhas aulas devem ser seguidas com caderno e caneta na mão. Por quê? Pois eu, sempre que posso, faço algumas observações, acrescento informações que são necessárias, que eu então busco em outras disciplinas. Então é claro, além desse nosso material aqui, que é um slide, não é um PDF necessariamente, é um slide, eu então sempre acrescento algo. Beleza? Então abram, por gentileza, um novo resumo no seu caderno. Qual será o nome deste resumo? Nosso resumo irá se chamar Vantagens de Ordem Pecuniária. Esse resumo, ele vai ocupar um espaço no seu cérebro. Então lá no seu cérebro você vai ter um espaço chamado, então, Vantagens de Ordem Pecuniária. Vamos em busca, então, de todas as informações que são necessárias. Gente, nos termos aqui, então, da nossa Lei Complementar 207, todo policial civil, ele irá receber um valor, tá? Um valor padrão pelo cargo que ele exerce. Além disso, existem algumas vantagens que são pagas aos policiais, que estão dispostas lá na Lei 10.261, que nada mais é do que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Mas, professor, tudo que se paga a um policial se esgota nestas leis, nestas possibilidades? Não. Então, repito, nós aqui estamos falando daquelas situações que nós encontramos respaldos aqui na nossa Lei Complementar 207. Não esqueçam disso. Beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Gente, o que eu quero que você guarde? Por favor, some isso aí. Então o policial, ele recebe um valor padrão pelo cargo, ele recebe mais algumas vantagens que estão previstas lá na 10.261 e além disso, ele
Poderá, não quer dizer que vai receber, porque tem que ser preenchidas algumas condições. Então, ele irá receber também algumas vantagens pecuniárias. E aí eu quero que você dê destaque no nosso material. Quais são as vantagens pecuniárias que serão pagas aos policiais? Vamos lá, nós temos a gratificação por regime especial de trabalho policial e nós temos ajuda de custo, isso no caso de remoção. Remoção, nós já falamos, remoção é uma espécie de transferência, eu falei isso em aulas anteriores e eu tenho certeza absoluta que falar com você sobre remoção eu não estarei falando nada demais, pois eu tenho certeza que você estudou. Então, vantagens pecuniárias previstas na Lei Complementar 207. Gratificação por regime especial de trabalho policial e ajuda de custo. A ajuda de custo ela é paga somente nos casos de remoção. E também não são todos os casos, não. Por exemplo, se a sua remoção foi a pedido, se a sua remoção foi por permuta, esqueça, não vai receber isso, tá legal? Beleza, professor. Professor, deixa eu perguntar aqui, já que o senhor me disse que são essas duas aqui as vantagens que nós temos, gratificação por regime especial de trabalho e ajuda de custo, quais são as características, então, da gratificação pelo regime especial de trabalho policial? Então, agora nós vamos aqui, ó, buscar informações, características desta gratificação. Vamos lá? Então, simbora comigo, buscar, então, as informações quanto a esta gratificação. Gente, o exercício dos cargos de policiais civis. Então aqui eu não especifiquei um determinado cargo, mas eu disse que todos os cargos policiais civis, necessariamente então, tá, o exercício se dará em regime especial de trabalho, que é conhecido, viu gente? É conhecido então, do ponto de vista jurídico, didático, pela sigla RETP, ou seja, caso isso apareça na sua prova, caso apareça então a sigla na sua prova RETP, você já sabe que trata-se de uma vantagem. É a gratificação pelo regime especial de trabalho policial. Bem, esta gratificação possui algumas características. Que características são estas? Primeiro, gente, quais são as situações que ensejarão, então, o pagamento desta gratificação? Essa gratificação está relacionada à prestação de serviço em condições precárias de segurança. E nós sabemos que isso ocorre. Também em decorrência de cumprimento de horário irregular. O policial, ele está sujeito, eu falo que policial é igual pistola 24/7. Sabe o que é isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, você poderá trabalhar no horário de expediente, poderá trabalhar no horário de plantão, ou ainda, dependendo do mês, a escala poderá inclusive trabalhar nos dois sistemas. Então, por isso, o cumprimento de horário irregular. Você estará sujeito a plantões, e isso significa trabalhar em horários noturnos. E mais interessante, ser chamado a qualquer hora, o que alguns doutrinadores chamam então de dedicação integral. Dedicação integral, gente, significa assim, que você poderá ser acionado a qualquer hora e sempre que for acionado, você precisa ter condições de atender aquele chamado a qualquer hora, a qualquer dia. É por isso que você fica impedido de trabalhar em outro lugar. Já pensou se você tiver em outra, tivesse uma outra profissão, tivesse trabalhando em outro lugar, aí a polícia te aciona, pronto, você não vai? Pois é, então esta gratificação tem este propósito. Ainda disso, você também recebe essa gratificação justamente por isso aqui, ó, para que então impeça que você exerça outra atividade além daquela de policial. Evidentemente que existem algumas exceções, e mesmo assim estas exceções são todas elas cuidadosamente analisadas. Então, por exemplo, olha, você poderá exercer uma atividade de ensino e também uma atividade de difusão cultural? Até pode, porque na nossa Constituição diz o seguinte, que você pode acumular um cargo técnico científico com mais um de professor. E evidentemente que
em que pese não ter especificamente esse dado na lei que criou o cargo, mas a jurisprudência diz que sim, a função, então, inclusive tem até o STJ já decidiu o que significa cargo técnico científico, e certamente, dentre aquelas características, a função de policial aí certamente se enquadra nesse quesito. Então, por exemplo, ser professor pode? Pode, desde que tenha compatibilidade de horário. E aí entra aqui, ó, né? Ser chamado a qualquer hora. Pode dar aula? Pode. Mas avisa lá ao dono da escola que caso você seja acionado, você vai precisar sair. Essa que é a questão. E aí, meu amigo, vai depender muito se o dono da escola vai querer fazer isso para você, tá bom? Também existem situações em que você, então, o Estado, ele firma um convênio, então, entre estados e municípios, ou entre estados e associações, tá? De entidades privadas, ou seja, poderá ainda, então, o policial exercer atividades nesses locais, tá? Evidentemente que, novamente eu repito, desde que seja decorrente de convênio. Então, convênio entre estados e municípios, convênio, tá, com outras associações ou entidades privadas para a gestão associada de serviços públicos, desde que nessa associação, desde que nessa entidade haja uma atividade voltada para a Polícia Civil. Aí tudo bem, tá bom? E outro motivo que justifica o recebimento desta gratificação é o fato do policial ser um alvo em potencial. Então, ele pode se tornar vítima de crime ali durante ali as suas atribuições. E nós sabemos que o atual contorno social, infelizmente, nos credencia 100% a isso. Hoje em dia, gente, vagabundagem não quer saber. O fato de você ser policial hoje basta. Então, viram aí quais são as justificativas para que se possa, então, para que se pague esta gratificação pelo regime especial de trabalho? Ou seja, imagine que nossa prova discursiva fosse assim: discorra sobre as vantagens pecuniárias pagas ao policial, em especial, redija um texto dissertativo sobre a gratificação pelo regime especial de trabalho policial, abordando as suas características. Pronto, você iria tirar 10. E é isso que eu quero, tá legal? Mas, vamos avançar. Professor, sabe aqueles convênios que o senhor acabou de falar? Pois é, suponha-se que o policial, tá? Policial, então, civil, lá esteja realizando uma atividade, lá naquele convênio que o senhor acabou de mencionar. Professor, todo policial pode participar desta atividade lá, desse convênio? Não. Primeiro, deve haver uma inscrição voluntária. O policial, então, deve se mostrar voluntário para aquela atividade. Evidentemente que ele, então, deverá levar em consideração o seguinte: ele deverá levar em consideração a sua escala. Ele poderá exercer essa atividade lá depois de cumprir a sua escala, viu? Então não vai pensando que você vai fazer isso concomitantemente com o seu trabalho, não. Você pode trabalhar nessas atividades lá de convênio? Pode, mas depois que você cumpriu o seu papel na polícia. E mais, você deve observar aquele descanso mínimo necessário. Não adianta, por exemplo, você trabalhar na polícia 24 horas num plantão e no outro dia você sai de plantão 8 horas da manhã, 8h30 você já está na função desse convênio. E o seu descanso? Em torno hoje, gente, normalmente hoje as autoridades têm observado muito o seguinte: é necessário que o trabalhador tenha um descanso de pelo menos 11 horas. Hoje tem sido um parâmetro jurisprudencial, mas esta seara, ela pode ser um pouco flexível, pois esta semana mesmo, eu estou falando isso agora, em abril, teve uma decisão aí do STJ, inclusive, já permitindo aí em alguns casos específicos que a jornada de trabalho dupla ultrapasse 60 horas. Oh, meu Deus do céu, esse Brasil nosso, para onde que vai, né? Mas vamos lá, vamos fixar isso aqui. Então, professor, vamos aqui marcar, porque esse assunto é top. Sim, exercício do policial, tá? O exercício, ou seja, o policial que for trabalhar no convênio tem que ser voluntário,
ele tem que ser voluntário, ele vai ter que observar as escalas e ele vai ter que descansar um mínimo aqui, ó. Pronto, liguei as ideias, tenho certeza que você também. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Essa gratificação, ela vai fazer parte da estrutura lá dos vencimentos do policial? Olha aqui, gente, o que diz a nossa lei. A sujeição ao regime que trata esse artigo corresponde gratificação que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. Em outras palavras, esta gratificação paga ao policial, ela então é tida como parte integrante dos seus vencimentos e por isso mesmo ela será a base junto com os demais, demais valores que são permanentes para todos os fins. Férias, 13º, tudo isso aí entra, tá bom? Ou seja, ela incorpora para todos os efeitos legais. Olha, essa parte de pagamento não é fácil, não é. Por isso, se for necessário, assistam mais de uma vez esta nossa aula. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, evidentemente que eu tenho falado aqui sobre um regime de trabalho, não é isso? Mas olha só que interessante essa informação que eu vou dar para você. Os titulares de cargos, tá? Os policiais, os titulares de cargos policiais, eles fazem jus, então, a uma gratificação, gente. E esta gratificação que nós acabamos de falar, ou seja, esta gratificação que eu estou falando aqui, que é a nossa gratificação, não esqueçam disso aqui, ó, é o que cai em prova. Professor, essa gratificação pelo regime especial de trabalho policial, qual é o valor dela? Depende. Anota aí. Isso aqui é uma JCP. Só está de brincadeira, professor? Não estou. Isso aqui já caiu. Então, essa retribuição aí, ó, tá? Essa retribuição aí, então, não esqueça, nós estamos falando aqui, ó, da retribuição pelo regime especial de trabalho policial. É a RETP, tá bom? Então, não esqueçam disso aqui. A RETP. Qual o valor da RETP? Depende. Será nas demais classes que integram a polícia, 200. É só você lembrar. Delegado, 140. Os demais, escrivão, investigador, agente, papiloscopista, fotógrafo, essa galera toda aí, 200. Isso é uma JCP, isso já caiu em prova. Atenção, beleza? Beleza, professor, eu já sei a porcentagem. Então a gente já pode avançar mais um pouquinho. Vamos falar agora da segunda vantagem. Pois da primeira você já sabe tudo. Vamos falar o seguinte, gente, imagina a seguinte situação. Você, quando muda de uma cidade para outra, você tem que pagar o caminhão de mudança, você tem que pagar a sua passagem, você tem que pagar a passagem da sua família, não é isso? Pois é, você tem gastos. Agora imagina determinada situação. Você é policial, é em Guarulhos, e aí chega uma ordem lá da cúpula da polícia falando assim: você que está em Guarulhos, policial, eu estou movimentando, você vai para a cidade de Registro. Vou homenagear as cidades aí dos meninos que falam comigo no Instagram. Pessoal de Registro, tá aí a homenagem a vocês. E aí, então, você tem que sair de Guarulhos e ir para Registro. Foi você que quis ir? Não. Você está trocando? Não. Quem me mandou foi a polícia, ela que quer. Então, ela vai ter que te pagar para ir para lá, tá bom? Então, preste atenção nisso aqui, ó. A ajuda de custo, anota isso aí, por favor, tá? Somente, anota aí pra mim, todo mundo, somente será paga, no caso, somente será paga
no caso de remoção, no interesse do serviço policial. Aí você coloca a pedido e por permuta não fará jus o policial. Então, nós temos 3 modalidades de remoção. Nós temos remoção no interesse do serviço policial, nós temos remoção a pedido e temos remoção por permuta. A ajuda de custo só será paga quando houver ali, então, uma remoção no interesse do serviço policial, tá bom? E ela será concedida, tá? A 1 mês de vencimento. Então, professor, qual é o valor da ajuda de custo? Aqui não é percentagem, não é porcentagem, não. O valor da ajuda de custo é 1 mês de vencimento. Pega, então, o valor de um vencimento do policial e paga para ele. Esse dinheiro, professor, sabe o que vai acontecer? Será utilizado na mudança. Essa é a ideia. Essa ajuda de custo, ela é paga, gente, à vista, assim que for publicado a remoção no Diário Oficial. Então, publicou a remoção no Diário Oficial, ok, vai ser pago, tá? Cuidado com esse JCP aí. Qual é o valor da ajuda de custo? 1 mês de vencimento. Essa ajuda de custo, gente, ela não será devida, então, eu acabei de falar isso, se a sua remoção foi por pedido ou permuta, esquece, não teremos valor aí de ajuda de custo. Isso é uma JCP. O que já caiu em prova? Existe o pagamento de ajuda de custo quando temos uma remoção por permuta. Errado. Por permuta e por pedido não há ajuda de custo. Gente, prova de legislação é feita de detalhes e eu tenho chamado a sua atenção. Repito, detalhes. O que caiu em prova? A ajuda de custo, qual é o valor dela? 1 mês de vencimento. E mais, eu tenho ajuda de custo se a remoção foi por pedido ou por permuta? Não. Por pedido e por permuta, não vai pagar ajuda de custo nenhuma. A ajuda de custo só é paga quando houver uma remoção no interesse do serviço policial. Se você errar isso na prova, não será por falta de aviso. Eu estou te dando a dica. Olho vivo, tá bom? Essa aí é uma dica galantesca e eu não abro mão que você acerte isso na prova. Olha, existem outras concessões? Existem. Professor, mas todas estão previstas nesta lei aqui? Não. Aqui nós vamos falar daquelas que estão aqui previstas. Mas, repito, o arcabouço jurídico da relação, né, do Estado com o policial não se esgota na Lei Complementar 207. Como eu disse, existem leis que tratam sobre os mais diversos assuntos. Nós temos estatuto, nós temos a Constituição Federal, Constituição Estadual, mas eu porque ele teve uma lesão em serviço. Por exemplo, o policial trocou tiro, tomou lá um tiro no braço. O braço dele então tomou aquele tiro e esmigalhou o osso.
Nesse caso, ele precisa de um tratamento, não é isso? Ele vai ter que se tratar para curar isso aí. E como foi que ele tomou esse tiro? Ah, foi numa troca de tiro. Beleza. Nesse caso, gente, olha só que interessante. O Estado vai conceder transporte para que ele possa, então, ser atendido numa instituição aonde tenha condições. Esse exemplo que eu dei foi um policial numa cidadezinha bem pequenininha do interior de São Paulo. Vou até homenageá-la, a cidade de Lavrinhas. Um policial trocou o tiro, tomou um tiro no braço e na cidade não havia recursos, ou seja, não havia um hospital capaz de fazer a reconstituição. Então ele foi levado para São Paulo e aí foram feitas diversas sessões. Graças a Deus, hoje ele está trabalhando normal, tá bom? É um exemplo então. Olha, vamos agora imaginar a seguinte situação terrível. Um policial, gente, ele vem a falecer fora do município onde ele trabalha. Então vamos homenagear aí mais um município. Vamos lá. O policial trabalha lá em Dracena, tá? O pessoal de Dracena aí. E aí o que aconteceu? O policial morre lá em Fernandópolis. Ou seja, ele foi cumprir uma missão, foi lá para Fernandópolis. Aí nesse caso, gente, ou até mais, vamos colocar que esse policial foi cumprir uma operação lá em Minas Gerais, lá em Pouso Alegre. E aí? Ele faleceu fora da sede ali do município onde ele trabalha. Nesse caso, gente, primeira pergunta que eu faço. Em que situação que ele morreu? Ele estava no desempenho de serviço? Sim, ele estava no desempenho de serviço. Ele foi buscar um preso lá em Pouso Alegre, acabou que lá trocou uns tiros e morreu. Beleza. Nesse caso, gente, será concedido transporte para até 3 pessoas lá do local do domicílio, até onde então ocorreu o óbito. Isso já aconteceu também, viu? Um determinado policial de São Paulo foi buscar um preso em Curitiba. Infelizmente, houve uma tentativa de resgate desse preso. E aí, nesta tentativa, o policial faleceu em Curitiba. E aí, então, a família foi até Curitiba, então, providenciar toda esta situação, toda a documentação para transladar o corpo dele. E isso aí foi tudo pago pelo Estado, tanto a ida quanto a volta. Gente, o senhor secretário de Segurança Pública, mediante proposta do senhor delegado-geral de polícia, desde que também, né, e o senhor delegado-geral de polícia não é besta, ele vai ouvir aí o Conselho de Polícia Civil, ele poderá, tá? Conceder honrarias, poderá também conceder prêmios àqueles policiais que sejam autores de trabalho de relevante interesse policial, aqueles policiais que realizaram atos de bravura. Então, isso aqui nós não podemos esquecer que é um tipo de reconhecimento da polícia aos seus heróis. Então, trabalhos. Normalmente existem professores que lançam livros, né? Inclusive, recentemente, um delegado de São Paulo lançou um livro muito interessante sobre inteligência. Então, evidentemente que existem casos concretos, esses casos são estudados, e aí o senhor secretário, então, ele concede essas honrarias. Normalmente, o senhor secretário recebe a dica de quem vai homenagear, que é feita pelo delegado-geral de polícia. Só que o é analisado e, caso seja entendido, faz a proposta e o senhor secretário de Segurança concede. Professor, o policial que ficar inválido ou que vier a falecer em consequência, então, tá, ali de atos, de lesões recebidas no serviço, de doenças contraídas em razão do serviço. Olha, nesse caso, gente, esses policiais, eles serão promovidos imediatamente à classe superior. Ah, professor, então existia um policial, ele estava lá, vamos pôr, na primeira classe, ele tomou um tiro durante o combate, tombou. Ele vai ser promovido à classe especial. Pronto, acabou, tá bom? Se o policial, professor, já estiver na última classe da carreira, aí, gente, ele vai receber ali uma diferença do valor padrão de vencimento, tá? Ou seja, é pago para ele ali uma vantagem, uma porcentagem. Por quê? Ele já está na última classe, ele não teria como ocupar uma outra classe.
Evidentemente que para que possa se receber esse benefício, é necessário que se faça uma apuração. E aí vai se buscar todas as informações ali, tá? E o professor e o policial que ficar inválido, olha, ele será aposentado com os proventos decorrentes da sua promoção. Ele não ficou inválido por ato de serviço, ele é promovido então à classe superior ou recebe esta diferença aí dos padrões de vencimento e ele é aposentado então nesta condição. Professor, e os beneficiários do policial civil que faleceu? Bem, quando, gente, o policial, então, falece e ele tem dependentes, a estes dependentes será paga a pensão, tá? Essa pensão. E essa pensão, ela terá um valor correspondente ao vencimento integral daquele policial que veio a falecer. Beleza? Tranquilaço, né? Professor, disso aqui, o que o senhor destaca para a nossa prova? Isso aqui, viu, ó. Essa aqui eu acho que é a mais interessante informação para estar na nossa prova. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui ao senhor. Ao cônjuge, companheiro, companheira, ou ainda, caso não tenha cônjuge ou companheira, imagina o seguinte, se uma pessoa, tá? Uma pessoa ali que tenha um determinado parente policial e esse parente veio a falecer. Professor, quando o policial falece, tem gastos com funeral, não tem? Tem. A polícia paga alguma coisa? Paga, gente, paga, tá? Então paga para aquele que teve ali o gasto, tá? Com esse funeral, vai ser pago a ele um auxílio funeral. E esse valor de auxílio funeral corresponde a 1 mês da remuneração. Cuidado, a banca colocou que seria um vencimento. Aqui não, a palavra aqui é remuneração, tá legal? Então, aquele que teve despesa lá com o funeral vai receber um auxílio funeral e aqui tem um peguinha. A banca colocou na outra prova que era um mês de vencimento e não é 1 mês de remuneração. Como é que vai ser feito o pagamento, professor? Basta apresentar o atestado de óbito, então apresenta o atestado de óbito e mais. Ou, no caso aí, né, o procurador ou da família apresenta esse atestado de óbito e aí, então, certamente será providenciado o pagamento, então, desse auxílio funeral. Beleza? Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. E se ficar comprovado que o policial faleceu em decorrência ou de uma lesão sofrida no serviço ou em decorrência de uma doença que ele contraiu durante aquele momento que ele estava trabalhando. Nesse caso, gente, esse benefício ele será acrescido, tá, do valor correspondente a 1 mês da respectiva remuneração. E nesse caso, o pagamento será efetivado mediante a apresentação de alvará judicial. Ó, que legal, tá? Esse pagamento, tá, o pagamento desse benefício, tá? Caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros, pode ser que o amigo pagou ali, então, o enterro? Pode. Basta, então, ele apresentar ali os gastos que ele teve com os planos funerários, tá bom? Nesse caso aí, vai ser feito ali mediante alvará judicial. O terceiro apresenta, fala que teve o gasto, o juiz expede o alvará e paga-se a ele, beleza? Policial civil, então, sofreu lesões no exercício das suas funções, ele deverá, gente, ser encaminhado a um hospital público ou particular. E sabe quem vai pagar? O Estado. Então, se você se feriu durante o combate, ou seja, durante a prestação de serviço, o Estado vai pagar vai custear esse seu tratamento. Professor, o policial civil que foi processado, tá, durante o desempenho da sua função policial, foi acusado de abuso de autoridade, foi acusado por qualquer coisa, ele vai receber uma assistência judiciária também prestada pelo Estado. Beleza? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, essa nossa aula foi um pouquinho mais extensa, mas é porque eu não queria quebrar o nosso raciocínio. Mas veja isso como um grande, vamos dizer assim, como um grande desenvolvimento, uma grande, né, vamos dizer assim, fomentação para que você possa ter uma preparação à altura. Beleza? Vou ficando por aqui, a missão foi dada, a missão será cumprida. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.